Boa noite, colegas, boa noite, organizadores, palestrantes. Gostaria de agradecer os idealizadores dessa obra, as pessoas do professor Dimitri, do professor Daniel, da doutora Benigna, pela oportunidade de estar aqui fazendo parte desse grupo tão seleto de profissionais, ainda que dessa vez de forma virtual. É sempre uma honra, é sempre uma alegria trocar ideias com profissionais, com amigos que nós admiramos tanto. Bom, a temática que eu trouxe para a gente conversar hoje, ela versa especificamente sobre os impactos da pandemia no patrimônio a partilhar no período pós-pandêmico. Isso é, ocorrendo a ruptura da relação, a separação fática, o divórcio ou a dissolução de união estável em período anterior ou durante a pandemia e tendo sido relegada a partilha para momento posterior, como poderia ser realizada de uma maneira justa, levando-se em consideração essa partilha, levando-se em consideração que o acervo comum, o monte partível, sofreu alteração, valorizou ou desvalorizou durante esse período. E me debruçando sobre essa pergunta, eu constatei que essa questão ela pode ser respondida levando-se em consideração dois aspectos. Não somente o período pandêmico, que possivelmente pode gerar um ou outro resultado, mas também o fator humano, com ou sem a pandemia. Porque a gestão do cônjuge que ficou na posse desse patrimônio comum durante o período pandêmico, ele também pode ser decisivo para que essa partilha seja justa ou não. Então, temos que a valorização ou a desvalorização desse patrimônio, ele ocorreu por conta de um fator previsível e imprevisível. O que nós temos hoje para nos basearmos é a jurisprudência, que tem como regra o fator subjacente, o fator da previsibilidade, nos seus casos. De qualquer forma, os entendimentos dos nossos tribunais sobre o tema da partilha de bens, eles vão servir para que, a partir da análise de casos análogos, nós possamos averiguar, por exemplo, hipóteses de alteração do valor do acervo e sua implicação na averiguação do direito quando da relação conjugal. E para que seja possível que encontremos caminhos, soluções técnicas e justas para lidar com esses casos que surgirão em decorrência justamente do cenário imprevisível causado pelo novo coronavírus, que atingiu de forma direta, famílias e patrimônios, é importante destacar que, em sabendo que o término das relações ele resulta na necessidade, por parte do ex-casal, de realizar a partilha de eventual patrimônio comum existente. Ao efetivar a partilha de bens, nós devemos analisar qual foi o regime de bens escolhido por esse casal, e para nossa discussão só interessam dois, o regime da comunhão universal e o regime da comunhão parcial, para que se possa delimitar e estabelecer o exato valor que compõe o monte partível do ex-casal. Então, a definição da dimensão do acervo dos bens que integram a comunhão, verificada também pela extensão da vigência temporal do regime, a fixação do termo inicial da relação e final, e posteriormente a avaliação dos bens, essas etapas ganham bastante importância. Elas servem justamente para que se evite que a supervalorização ou desvalorização do patrimônio acarrete na distribuição desigual das respectivas meações. Mas vamos pensar em termos práticos. Por exemplo, pegando algumas possíveis situações de partilha no período pós-pandêmico. Em eventual partilha de cotas societárias, o momento em que elas foram adquiridas, a primeira etapa deve ser verificado. Se elas houverem sido adquiridas em período anterior ao casamento ou união estável, em que o regime de bens adotado for o regime legal, o regime da comunhão parcial, preserva-se a titularidade individual do adquirente dessas cotas para que se evite o enriquecimento ilícito da outra parte. O mesmo entendimento se aplica para as cotas adquiridas após a separação fática, que extingue o regime de bens e a sociedade conjugal. Caso essas cotas elas tenham sido adquiridas durante a união com recursos comuns e apenas um dos cônjuges é sócio, a participação societária dele integra o patrimônio comum, formando a mancomunhão, e nessa situação, o cônjuge não sócio, chamado de subsócio pela doutrina, ele tem
O direito patrimonial é o equivalente econômico à metade das cotas sociais titularizadas pelo outro. Aí ele não é conferido o status de sócio. No entanto, ele pode requerer a dissolução parcial da sociedade, isso está previsto no Código Civil, apurando o valor que lhe cabe, e enquanto o valor integral não é alcançado a ele pode concorrer a uma distribuição periódica dos lucros, recebendo, então, a parte que lhe cabe dos lucros distribuídos ao sócio ex-cônjuge. Dito isso, independentemente da pandemia, caso a partilha ela ocorra muito tempo depois e a eventual alteração patrimonial da empresa comum, seja ela positiva ou negativa, vier a ocorrer após a separação, a controvérsia ela gira principalmente em torno de qual o marco temporal, o melhor marco temporal para avaliação dessas cotas. Devemos considerar o valor a data da separação de fato do casal e atualizar o valor das cotas, ou a data da efetiva partilha, considerando o valor atual dessas cotas. Para a corrente majoritária dos tribunais estaduais, levanta-se o valor das cotas do cônjuge sócio à época da separação fática e atualiza, e se realiza a partilha. No STJ, essa questão ela ainda é controversa, estão presentes as duas correntes. De qualquer forma, para que essa partilha posterior ela seja justa, deve ser analisado se essa variação patrimonial ela decorreu de uma boa ou má gestão do cônjuge sócio, além do evento alheio à vontade dos cônjuges. Então, como que nós, profissionais, poderemos contribuir para essas possíveis controvérsias no período pós-pandêmico? Sob todos os prismas que a gente pode analisar, ao colocar na equação o componente pandemia, qualquer dos posicionamentos ele poderia ser injusto. Um ou outro do casal ele viria a ser prejudicado. O próprio STJ ele tem dois entendimentos distintos, o que o montante devido a título de cotas ele deve ser apurado ao tempo da separação e ao tempo da partilha. Então, ao considerar o valor dessas cotas na data da partilha, sendo maior o valor nesse momento, o ex-cônjuge não sócio enriquecerá ilicitamente, porque não contribuiu para o incremento das atividades da empresa após o rompimento do vínculo. Por sua vez, em ocorrendo o decréscimo do valor das cotas, o sócio é quem enriquecerá indevidamente, já que ele terá com quem dividir os prejuízos da empresa. Caso a empresa ela sofra prejuízos decorrentes da pandemia sem culpa do gestor, considerar o valor das cotas à época da separação e atualizá-lo quando da partilha poderá onerar excessivamente o cônjuge que ficou na administração do patrimônio comum, porque provavelmente descapitalizado ele vai ter que indenizar o seu parceiro subsócio pelo valor pretérito da empresa prejudicada, corrigido, né? Então, caso se entenda pela partilha da alteração da expressão econômica de tais cotas em virtude tão só do fenômeno pandêmico, ambas as partes elas deverão arcar com o prejuízo. Em se tratando de evento imprevisível, o ideal a fazer seria compensar essa elevação patrimonial, seja ela positiva ou negativa, com outros bens que também possivelmente sofreram os reveses e usufruíram as benesses, a fim de encontrar uma solução justa para cada caso, porque provavelmente também haverá de se considerar ainda a possibilidade de existência ou ausência de culpa do gestor. Dentro dessa temática, a gente também pode verificar, e possivelmente serão abordadas aí, o tema que diz com a comunicação ou não da valorização ou desvalorização das cotas de empresa adquiridas antes do casamento ou da união estável. E, desde logo, é importante referir que, apesar de o STJ ele entender que ter havido valorização patrimonial do negócio prévio na constância da relação, é questão que vai além dos efeitos patrimoniais do fim da relação, ou seja, para o STJ, não obstante que possa ter sido a dedicação pessoal do sócio ao negócio, a valorização ou desvalorização patrimonial da empresa é um fenômeno meramente natural, que sofre influência de múltiplos fatores, como o mercado e a economia, a temática ela mantém-se controversa, não se tratando de um precedente vinculativo, portanto. Então, no caso de um objeto da partilha tardia, pós-pandemia,
se a valorização das cotas de empresa adquirida antes do casamento ou da união estável, em se considerando ter eventual valorização ocorrido em virtude de lucro não distribuído e reinvestido na empresa, retido na chamada conta de reserva, e que se tivesse sido distribuído, ele entraria no patrimônio comum do casal, deverá ser analisado casuisticamente se essa não distribuição ela teve o intuito de fraudar a partilha ou se foi uma decisão necessária para a continuidade do exercício empresarial, da atividade empresarial na época da pandemia. É claro que essas questões elas são de difícil aferição probatória, mas nós não podemos esquecer que, apesar do dever do empresário no exercício da função social da empresa ser o de conservá-la, esse princípio ele também deve ser compatibilizado com a coibição da fraude e com a vedação do enriquecimento sem causa. No tocante aos imóveis e a integração deles ao acervo conjugal, caso a partilha ela não ocorra imediatamente ao divórcio, a conversão da comunhão em condomínio tradicional, dividindo as partes todos os ônus e bônus provenientes do imóvel, até a ultimação da partilha. Apesar de a valorização ou desvalorização de imóveis para a corte ela representar um fenômeno meramente econômico da própria existência do imóvel no decorrer do tempo, conjugada a outros fatores como a localização, o estado de conservação, se fosse o caso desse bem ter sido adquirido por um preço irreal ou tendo ele depreciado no período posterior à ruptura, em virtude também da pandemia, o ônus deverá ser comum, porque nessa situação o valor de mercado supera o valor realmente pago pelo casal. Não há como se aceitar que a benção do cônjuge que eventualmente pagou a menor, ele tenha um valor tão dispar e superior, especialmente se considerarmos que apenas parte do preço integral desse imóvel foi paga por ambos no lapso da união. Então, os parâmetros para se alcançar a divisão igualitária e justa deve ser a conjugação entre o percentual do preço pago durante o casamento ou união e o valor do imóvel, segundo a avaliação judicial, no pós-pandemia. Por se tratar a sua valorização ou desvalorização, veja, da conjugação dos dois fenômenos, do evento natural, mercadológico, e do evento incerto da pandemia. É claro que a gente não pode perder de vista também a hipótese em que, em virtude da separação fática, durante ou pouco antes do advento da pandemia, um dos consortes usufruiu desse bem individualmente, ainda que por fato alheio à vontade das partes. Um deles foi favorecido e ficou no imóvel, mas a valorização ou desvalorização artificial do imóvel comum por conta da pandemia, ela conta com esse elemento. Portanto, apesar de também configurar um fenômeno independente da atuação dos proprietários, não se pode permitir que esse cônjuge que ficou desprovido do uso do imóvel, ele seja prejudicado. No que diz com automóveis, o valor normalmente considerado para fins de indenização a ser paga pelo parceiro que utilizou o carro após a ruptura fática é o da tabela FIPE, na data do término, devidamente corrigido e atualizado quando da partilha. A jurisprudência, hoje, ela comumente não utiliza o valor atual do bem, porque pondera que o uso e a fruição do veículo, por uma das partes, acrescido do fator tempo, ele contribuiu para a depreciação do bem. Esse é o entendimento das duas câmaras especializadas aqui do Rio Grande do Sul, da 7ª e da 8ª. De qualquer forma, apesar desse entendimento majoritário dos tribunais, quando o evento pandêmico ele ingressa nessa equação, esse entendimento ele deve ser ponderado. Em virtude dele, do evento pandêmico, nós podemos pensar no caso de nenhuma das partes ter utilizado ou desgastado o automóvel. Nenhuma das partes terá se beneficiado com exclusividade da fruição desse automóvel. Resumindo-se que ambas cumpriram o regime de quarentena e ficaram em regime de home office. Em sendo esse o caso, o valor justo a ser considerado para fins de partilha, ao meu ver, será aquele do bem à época da sua realização. Ou seja, eventual valorização, vamos pensar aí em diversos cenários que podem surgir, ou depreciação do patrimônio, alcançará ambas as partes. A responsabilidade da pandemia ela não pode ser imputada a quem não se utilizou, quem não ficou na posse do bem, né?
Então, no caso específico dos automóveis, não será justo seguir essa linha jurisprudencial em defesa daquele que não permaneceu na posse do bem e considerar a condição do patrimônio quando da ruptura, ao tempo do desenlace, porque dele o sujeito não pôde usufruir. Então, pessoal, feitas essas considerações, eu gostaria de passar a uma reflexão. E até depois gostaria de pedir para que falem comigo sobre esse tema, porque ele também me causa muita curiosidade, ele me instiga bastante. Partindo da máxima que os contratos, eles criam vínculos obrigacionais entre as partes, e sabendo que em alguns casos essa rigidez ela pode vir a gerar desequilíbrios e injustiças contratuais, em nome de uma pseudo-segurança jurídica, que destoa da velocidade e da força dos acontecimentos atuais. Nós temos a regra da cláusula rebus sic stantibus, que traduz o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes somente enquanto as coisas permanecerem na forma estabelecida no contrato. Essa regra ela foi adaptada, levando à criação da teoria da imprevisão, prevista no artigo 317 e 478 do Código Civil, que possibilita a revisão e até a resolução do contrato de execução diferida ou continuada, quando ocorrer a onerosidade excessiva, em decorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. E é aqui que eu vejo que a estrutura contratual do documento que versa sobre partilha de bens, um verdadeiro ajuste de vontades, ele se assemelha muito ao contrato de execução diferida. Os efeitos são produzidos uma vez só e em data posterior à celebração. E assim sendo, em havendo acontecimentos supervenientes ou acontecimentos imprevisíveis ou inevitáveis, como é o caso da pandemia, que gerem desequilíbrio contratual ou mesmo excessiva onerosidade a uma das partes e extrema vantagem para outra, a aplicabilidade, vejo como aplicar a teoria da imprevisão como base legal, analogamente aos contratos padrão de execução diferida. Vamos a 3 hipóteses. A primeira, para aqueles casos em que ocorreu tão somente a separação fática, sem a decretação do rompimento. A segunda, para os acordos de partilha não transitados em julgado. E a terceira, para os acordos de partilha que transitaram em julgado. No primeiro caso, para aqueles casos em que ocorreu a separação fática sem a decretação do rompimento, ainda que se possa defender a perda da utilidade da aplicabilidade da teoria da imprevisão para revisão ou resolução desse contrato, considerando as mudanças que ocorreram e os acontecimentos supervenientes, nós podemos avocar o espírito da teoria para definir os termos do acordo de partilha, até porque nós não podemos esquecer que o casamento ele se caracteriza por uma natureza contratual, assim como o regime de bens que do casamento decorre. Para o segundo caso, dos acordos de partilha não transitados em julgado, acredito haver mais espaço para se discutir a aplicabilidade da teoria, já que somente assim a questão da desvalorização do patrimônio, nos casos em que não há culpa do gestor, poderá ser avocada por conta dos fatos imprevisíveis. Para o terceiro caso, a terceira hipótese, dos casos em que houve trânsito em julgado, do acordo de divórcio, ou a dissolução de união estável que versou sobre a partilha, é mais complicado pensar nessa possibilidade. Nós não podemos esquecer dos casos em que a ruptura ocorreu em fevereiro, por exemplo, no Carnaval, e o trânsito em julgado logo depois. Em sendo esse o caso, seguindo a mesma linha de um RESP datado de 2018, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, seria possível a homologação de acordo celebrado por partes maiores e capazes, que verse sobre uma forma de partilha de bens diversa daquela primitivamente acordada e que for objeto de sentença homologatória transitada em julgado. Por quê? Porque para a ministra, esse acordo ele primará pelo princípio da autonomia da vontade, especialmente em virtude da dificuldade, no caso, do cumprimento do acordo na forma inicialmente pactuada. Nesse julgado, ela faz uma ressalva muito interessante de que não haveria por que exigir o ingresso de uma ação anulatória quando o requerimento de alteração do acordo ele não decorre de vício, erro de consentimento, ou quando não há litígio entre as partes sobre o objeto da avença. Enfim, ela incentiva a desjudicialização dos conflitos, de certa forma, cuidando para que a sentença
imutável por conta da coisa julgada, ela não se transforme em uma garantia de um possível enriquecimento ilícito. No campo doutrinário, eu encontrei uma posição semelhante na obra do desembargador Donaldo Armelin, Flexibilização da coisa julgada. Ele lembra que a doutrina alemã chama esse conflito entre coisa julgada material e enriquecimento ilícito de abuso de sentença. Então, dessas posições, acho que é possível, ainda que com a ressalva de que após o trânsito julgado seja bem mais complicado aplicar a teoria por conta da imutabilidade da decisão, mas que seria possível adequar o acordo primitivo à verdade fática para que, com isso, a disposição ela se torne mais justa e geradora de equilíbrio, salvo naqueles casos em que comprovado algum vício de vontade quando da elaboração do acordo. Então, dito isso, em resumo, eu acredito que a pandemia do coronavírus ela pode ser considerada, sim, um fato imprevisível em matéria de contratos, a dar ensejo à aplicabilidade da teoria da imprevisão para resolver o contrato, ou apenas operar a sua revisão, e, tendo em vista que a teoria da imprevisão ela considera o contrato como inserido dentro de uma realidade, não considera o contrato de maneira isolada, a utilização na temática em questão ela garantiria certa segurança jurídica e não o contrário, até porque essa teoria ela objetiva retomar o equilíbrio entre os contratantes que fizeram um contrato em realidade distinta daquela futura e desconhecida. Não se ignoram as razões pelas quais a jurisprudência pátria se mostra relutante à revisão dos contratos, como a função social, a boa-fé, a segurança jurídica, mas nós devemos levar em consideração que a flexibilidade ela anda, sim, paralela com a justiça, a dificuldade em cumprir a vença inicial, a possibilidade de onerar excessivamente uma parte, a outra enriquecer ilicitamente, ou simplesmente em respeito à vontade das partes, desde que respeitado, é claro, o eventual provável direito de terceiro, são razões suficientes para que se torne possível a homologação de um novo acordo, predominando nesse particular o princípio da autonomia da vontade. O princípio da obrigação vinculativa ao contrato ele não deve ser aplicado com rigidez, máxime ao direito de família atual, quando conjugado com as mudanças substanciais causadas pela pandemia, que impacta diretamente nas negociações privadas, fazendo com que os termos, uma vez definidos, deixem de corresponder à vontade das partes quando de sua execução. Então, o direito das famílias, ele deve se adaptar à realidade, deve acompanhar a velocidade das mudanças sociais e refletir os desejos e necessidades da família. Em nome, então, da igualdade, da justiça dos contratos, da autonomia privada, da intervenção mínima do Estado na família e do bom senso, a teoria da imprevisão deve ser a mola propulsora da flexibilização da coisa julgada, se assim se fizer necessário, e das revisões e resoluções contratuais ante a pandemia ocasionada pelo fato extraordinário e imprevisível do coronavírus. No pós-pandemia, os cenários eles serão inúmeros, as discussões elas serão inevitáveis e o que importará essencialmente será a busca do justo e o respeito ao espírito da lei, que determina a divisão igualitária na partilha de bens de um casal desavindo, seja na divisão dos acréscimos, seja sofrendo com os decréscimos havidos nos patrimônios. Esse pressuposto, ele servirá para que não venha ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, que seria a antítese da justiça. Enfim, pessoal, eu espero ter contribuído com algumas novas reflexões. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui trocando ideias com colegas que eu admiro tanto. Eu me coloco à disposição para que nós possamos trocar mais ideias. E, sem mais delongas, eu convido o colega, querido colega, profissional, brilhante, o Dr. Felipe Cunha Almeida. Olá, pessoal, boa noite.